Essa linha Concert da Gradiente, ela tem certos detalhes de tecnologia, tem certos caprichos que muitas vezes não se vê em outras marcas famosas da mesma época, inclusive algumas caixas importadas. Então eu tomei o cuidado de ir filmando passo a passo todos os testes e averiguações que eu costumo fazer nos divisores de frequência. A ideia é mostrar aqui nesse vídeo que você não precisa de um laboratório completo para fazer uma manutenção básica, porém muito eficiente, dos divisores de frequência. Então eu estou aproveitando da oportunidade que estou fazendo esse serviço mesmo da Concert 4 para mostrar essas técnicas. O vídeo acabou ficando um pouco longo, porque eu fiz questão de explicar em detalhes cada componente, a função de cada um deles. Uma coisa que eu acredito ser inédita, eu estou mostrando aqui o esquema eletrônico do divisor, componente por componente, a lista de peças, para quem quiser consertar um aparelho desses e deixar exatamente de acordo com a especificação original da Gradiente. Como eu disse, o vídeo ficou um pouco longo, mas eu vou deixar aqui embaixo na descrição os links para partes do vídeo, se você quiser estudar algum aspecto mais específico. E também aí na descrição eu estou deixando o link para quem quiser baixar o material que eu produzi, ou seja, o esquema, as fotos das placas, teste dos componentes, a lista de materiais e também os formulários que eu fiz para ir fazendo as medições. A ideia é mostrar, então, como eu disse, técnicas simples que você pode fazer em casa, usando um equipamento que hoje em dia custa muito barato, que é um milivoltímetro de áudio. E, inclusive, tem alguns multímetros que já fazem esse tipo de medição. O único cuidado é que o multímetro tem que ser capaz de medir pelo menos aí uns 100 milivolts, uma frequência até 10 kHz. Isso pode ser um problema, um dado que você não vai encontrar facilmente. Porque a maioria dos multímetros que tem agora no mercado, inclusive os digitais, eles medem até aproximadamente aí uns 300 a 400 Hz. A gente precisa de um que meça até 10 kHz, pelo menos. Estou aqui com um par de caixas Gradiente Concert 4 para serem restauradas. A restauração vai ser mostrada em outro vídeo. Neste presente vídeo, eu queria mostrar a parte do divisor de frequência. Eu vou mostrar como ele funciona. Vamos fazer os testes. Eu vou levantar o esquema deles e mostrar aqui como é que é feita a parte eletrônica, com o valor de todos os componentes e as interligações. Na Concert 4, o divisor ele vem em duas partes. Ele tem esta placa aqui, que vai ali na parte de trás da caixa. Vai preso ali. E liga com o painel traseiro, onde está os bornes de conexão do alto-falante. E ela tem essa outra parte aqui, que é que vai aqui por dentro no painel, para controle do Medius e do Twitter. Eu já fiz uns testes preliminares e vi que essa placa aqui aparentemente está funcionando, mas nós vamos verificar componente por componente. Esta placa aqui, ela não está funcionando. Por quê? Por causa dessas chaves. Essas chaves, elas são... O nome técnico dela é chave de onda. É uma chave seletora, nesse caso aqui de 5 posições. Nessa caixa aqui existem 5 regulagens possíveis. 0 dB, mais 2, menos 4 e menos 6 dB. Então isso tudo a gente vai verificar. E eu vou aproveitar também para levantar o esquema elétrico desse divisor, mostrar componente por componente, qual o valor dele, e vamos estudar como é que foi feito esse divisor, para quem quiser consertar ou modificar uma caixa dessa. Esse é o esquema que eu levantei das duas placas. As duas placas estão cada uma com um fundo amarelo aqui.
A placa de cima é a que vai no painel traseiro. E a placa de baixo é aquela que vai no painel dianteiro, onde tem a chave seletora do volume do alto-falante de médios e do tweeter. Eu vou explicar cada uma dessas partes em separado, começando pela parte de cima, aquela que vai no painel traseiro. Essa aqui é a placa do painel traseiro. Olhando assim à primeira vista, parece muito complicado, mas eu vou explicar parte por parte e fica mais claro, mais fácil de entender, e também tem algumas considerações a serem feitas aqui. Essa aqui é a parte da entrada, então aqui vai dois cabos que vão para o painel traseiro, onde tem os bornes dos alto-falantes. Logo a seguir já tem a ligação do woofer, que é a bobina L1. Analisando aqui, a gente vê que nessa configuração é um divisor de 6 dB por oitava, mas a Gradiente especifica que essa caixa tem um divisor de 12 dB. Logo a seguir, tem os componentes que fazem o filtro para o tweeter, que é o C17, C16 e a bobina L4. Só que essa configuração aqui é de 18 dB por oitava e não de 12. O único problema é que, fazendo as contas aqui, eu não chego na frequência de 5 kHz que a Gradiente especificou. O mais próximo aqui, na minha opinião, seria em torno aí de uns 8 kHz. No próximo setor estão componentes que fazem a filtragem para o alto-falante de médios. E aqui sim é uma configuração de filtro passa-banda de 12 dB por oitava. Passa-banda porque ele faz tanto o corte das frequências abaixo de 500 Hz, como das frequências que estão acima dos 5 kHz que vão para o tweeter. Nesse setor tem algumas coisas que me chamam a atenção. A primeira delas é que, com esses valores de componentes, eu aqui fazendo as contas não consigo chegar nas frequências de corte de 500 Hz e 5 kHz. As contas não batem aqui. Eu acredito que o mais correto seria que as frequências de corte seriam em torno dos 1000 Hz e em torno dos 8000 Hz, dos 8 kHz, na frequência que vai para o tweeter. O que provavelmente aconteceu é que a Gradiente foi fazendo testes e alterando os componentes para obter uma resposta plana. Então, apesar do cálculo indicar determinado valor de componente, provavelmente os engenheiros da Gradiente foram alterando, aumentando, diminuindo, para conseguir um determinado resultado e fazendo testes na câmera de áudio que eles deveriam ter lá. Se você quiser fazer os cálculos, lembre-se que o R10 e o R11 eles estão em paralelo com o alto-falante de médios. Como o alto-falante de médios é de 8 ohms, então esse conjunto vai resultar em 4 ohms. Então, se você for fazer os cálculos, calcule com um alto-falante de 4 ohms e não de 8. Outra coisa que me chama a atenção são esses 5 capacitores ligados em paralelo. Ou seja, os valores deles se somam. Então, são 4 capacitores de 10 microfarads e mais um de 4,7. Isso daria um total de 44,7 microfarads. Mas por que será que a Gradiente usou 5 capacitores ao invés de um só? Não ficaria mais fácil para eles? Com certeza. Só que essa placa serve também para outras caixas da linha Concert. Então já tinha os lugares dos capacitores na placa. E tem outra coisa. Provavelmente a Gradiente deveria ter muitos desse capacitor de 10 microfarads em estoque. E sairia mais barato para eles utilizar esses capacitores, que devem ter sido comprados em grande quantidade, do que mandar fazer um capacitor eletrolítico bipolar de 47, coisa que na época era mais cara do que é hoje. A gente pode reescrever esse circuito simplificando. Então o C10 passa a ser de 47 microfarads e os outros capacitores ficam dispensados. É essa a configuração que a gente vai usar conforme explicado adiante. Dessa placa saem 3 cabos que vão
para a placa do painel frontal, onde ficam os controles de volume do médios e o agudos. São os cabos amarelo, marrom e preto. Vamos ver então como é que é a placa do painel frontal. Esses dois retângulos em cinza são as chaves seletoras. O CH1, que controla o volume do Twitter, e a CH2, que controla o volume de médios. Essas chaves têm 5 posições, que estão numeradas ali de 1 a 5. A posição 5, o fio que vem lá da primeira placa vai passar direto e vai ligar para o Twitter. Já nas posições 1, 2, 3 e 4, o sinal que vem lá da placa traseira vai passar por 2 resistores, que vão fazer a atenuação do sinal que vai para o Twitter. É assim que é feito o controle de nível, através desse jogo de resistores. Estou aqui com tudo preparado para fazer as medições dos componentes e ver se eles estão em bom estado. Para facilitar, eu já tenho aqui o esquema impresso e vou fazer a medição de componente por componente. Para facilitar e fazer um trabalho mais sistemático, eu fiz aqui uma relação de todos os componentes para a caixa 1 e para a caixa 2. Agora, para fazer a medição, eu tive que soltar todos os componentes da placa para que um componente não interfira no outro. As bobinas eu nem precisaria ter tirado, porque à medida que eu desligar os capacitores e os resistores, as bobinas vão ficar isoladas e eu poderia medir. Mas eu fiz questão de tirar as bobinas de uma das placas, porque me chamou a atenção como elas são pesadas. Então eu até coloquei aqui as 4 bobinas que vão numa placa só, para a gente ver o peso. E tá dando aqui 760 gramas as 4 bobinas. Quer dizer que nas 2 caixas tem 1,5 kg de cobre. E isso vale muito dinheiro. Na época já era caro. Hoje, então, seria inviável, assim, em termos financeiros, uma fábrica de caixa usar 1,5 kg de cobre. Que o cobre hoje é muito caro, ainda mais assim, processado, tudo nesse formato, feito especificamente para gradiente. Então, a curiosidade dessa caixa, só de cobre, ela tem 1,5 kg, só nessas 8 bobinas, seriam 4 de cada caixa. Então, qual vai ser o procedimento? Eu vou pegar o meu multímetro e vou medir componente por componente e vou marcando aqui nessa relação. Já estou aqui com o resultado das medições e vamos fazer aqui uma análise. A maioria dos componentes está dentro da tolerância. Aliás, a maioria está exatamente como deveria ser. A grande alteração estão justamente nesses capacitores de filtro do médios. Esses 4 capacitores aqui. Eles são 5, mas esse capacitor aqui, o C14, está em ordem. O problema são esses 4 capacitores. O que acontece? Esses capacitores são de 10 microfarads. Na caixa U, eles estão na média, 10,5, 9,8, 11,5, 11,3. Porém, na caixa 2, eles estão totalmente alterados. O C10 está com 14,8, ou seja, 50% a mais. O C11 é o que está pior, está com 26,5 microfarad, ou seja, 160% a mais. O C3 está com 22,8. Então, esse fator aqui, como esses capacitores estão em paralelo, eles são somados. Então, significa que o corte dos graves que está sendo feito para o mid-range, para os médios, está muito abaixo do que deveria ser. Em outras palavras,
Nessa caixa 2 estaria passando muito mais grave para o alto-falante de médios do que o correto. Isso faz com que o alto-falante trabalhe forçado, que ele não foi feito para reproduzir frequências tão baixas. Então aqui está um grande problema. Então o que eu vou fazer para resolver é trocar nas duas caixas. Então os capacitores CO, C10 até C13 eu vou trocar. Só que em vez de colocar 4 capacitores de 10 e mais um de 4,7, eu vou usar o esquema alternativo. Então eu vou trocar esses 5 capacitores, que somados dariam 44,7, eu vou trocar por um único capacitor bipolar de 47 microfarads. E assim eu vou deixar todos os componentes das duas caixas exatamente dentro da especificação original da Gradiente. Como o divisor foi todo desmontado e depois remontado, apesar de ter testado peça por peça, sempre é bom testar o conjunto. Agora, como esse divisor ele é mais sofisticado do que das caixas aí mais simples, às vezes a pessoa pode se atrapalhar com as medições que tem que ser feitas ou com os testes. Muita gente pega e simplesmente liga o alto-falante aqui, monta a caixa e pronto. Mas se você quer fazer um serviço mais técnico e mais caprichado, é bom você testar o divisor antes de montar na caixa, além de saber se ele está bom, principalmente para saber se um divisor está igual ao outro, que senão vai ficar uma caixa diferente da outra, vai ficar ruim o som. Esse divisor parece uma coisa do outro mundo para quem nunca estudou o assunto, mas na verdade ele é simples. Esta placa aqui, que é a que vai no painel traseiro, é onde está o divisor propriamente dito. Então, ele tem as entradas ali, ó. Aqui é a entrada que vem do amplificador. Aqui é a saída que vai para o woofer. E aqui ele tem as saídas que vão para o alto-falante de médios e para o tweeter. E o negativo é comum. Ah, mas e essa outra placa? Essa outra placa, ela é simplesmente um atenuador. Então, o primeiro teste que tem que ser feito é no divisor propriamente dito, que é aqui. Então, nós vamos pegar o sinal aqui, na saída dos alto-falantes. E depois, nós vamos testar o atenuador em si. Que isso aqui, a única coisa que ele faz é diminuir o sinal que chega para o médios e o tweeter. Só isso, mais nada. Ele não interfere em nada nos cortes de frequência que vão para os alto-falantes. Então, o primeiro teste que vai ser feito vai ser aqui, nessa saída aqui, para ver se as frequências estão sendo direcionadas corretamente para cada alto-falante. E depois nós vamos testar isso aqui. Isso aqui é simplesmente atenuação. Então nós vamos ver se a medição aqui que está feita aqui está de acordo com a marcação que está na frente da caixa. Para fazer a medição, eu vou usar sinais de áudio que eu já deixei previamente gravado num arquivo de áudio. Para não ter problemas de compressão, eu estou usando o formato WAV. Então, eu já deixei gravado os sinais que vão de 100 Hz até 12 kHz. E vou fazer as medições de cada frequência. Então, eu vou reproduzir aqui no meu PC. Vai passar aqui pelo nosso amplificador, Kenwood CCE. Do amplificador vem aqui para a entrada do divisor e eu vou pegar o sinal aqui na saída. Então, eu vou fazer 3 séries de medições com o woofer, com o tweeter e com o médios. Fazer isso nas duas caixas, nos dois divisores. Esse aqui é o divisor número 1 e tem depois o divisor número 2. E vamos fazer a mesma coisa. Depois que tiver tudo testado aqui, vamos testar o atenuador. Bom, por que eu não estou usando um gerador para os sinais? Porque fica mais difícil. Eu poderia colocar um gerador aqui, gerando os sinais ali e fazendo a medição. Mas como são sempre as mesmas frequências, eu preferi já gravar um arquivo. E fica mais fácil para repetir as medições quando necessário. Outra coisa, eu vou fazer as medições em dB. Eu poderia medir aqui em volts, milivolts.
Mas como nós estamos lidando com divisores de frequência, é melhor já fazer a escala em dB. Então eu vou usar aqui esse milivoltímetro, que ele já tem aqui a escala em dB. Porque o que nos interessa não é quanto está saindo de sinal aqui, mas sim o quanto de diferença em dB tem de uma frequência para outra. Então eu vou fazer a medição diretamente aqui em dB. Eu poderia medir em volts ou milivolts e depois fazer a conversão. Mas como esse aparelho já tem a escala em dB, eu vou fazer assim, é mais fácil para comparar. Esse nosso milivoltímetro aqui também tem a escala em dB. Mas eu vou fazer nesse aqui que fica mais fácil de mostrar no vídeo. E eu vou usar esse nosso aparelho aqui para quê? Para gerar uma carga. Como os alto-falantes são de 8 ohms, eu vou gerar aqui uma carga de 8 ohms, que vai passar por esse cabo aqui. E eu vou ligar aqui nas saídas para simular o alto-falante que vai aqui. Porque o divisor foi calculado com um alto-falante de 8 ohms. Então eu vou usar uma carga resistiva aqui para simular o alto-falante ligado aqui. Eu poderia simplesmente pegar um resistor de 8 ohms e colocar aqui na saída. Ah, não poderia colocar o próprio alto-falante? Até pode. Agora acontece o seguinte, o alto-falante, a resistência dele, a impedância dele não é linear. Esses 8 ohms são teóricos. Eles variam ao longo da frequência. E se você muda a impedância do alto-falante, mudaria o cálculo do divisor. Então você não vai conseguir chegar à conclusão se o divisor está certo ou não. Por isso que a carga aqui tem que ser linear. E a carga linear significa um resistor. De quanto? No caso, de 8 ohms. Se você não tiver um aparelho como esse nosso, que tenha carga, porque esse aparelho foi feito por mim mesmo, então você não vai achar isso no comércio. Mas existem aparelhos comerciais que geram essa carga. Mas não tem necessidade. Você pega um resistor de 8 ohms e liga aqui e pronto. Você pode ligar 3 resistores, um para o woofer, um para o MEDS e um tweeter, ou ligar separadamente. Isso não vai influenciar muito. A gente só quer saber se o sinal está saindo corretamente, está fazendo corte nas frequências necessárias. Então, se você tiver 3 resistores, você pode ligar os 3, não tem problema nenhum. Mas aqui eu vou usar um resistor por vez e fazer a medição e um canal por vez. Ah, eu poderia usar um gerador de resposta de frequência, um espectrograma? Poderia. Mas eu estou fazendo aqui um método simples que você pode fazer em casa com os equipamentos bem mais baratos. Não precisa de instrumento de laboratório para testar um divisor como esse. Então, as frequências de áudio você pode gerar aí no seu PC usando o software Audacity, como eu fiz, e fazer as medições. Então, você não precisa de um gerador, você não precisa de osciloscópio, você não precisa de nada. A única coisa que você precisa é um PC com a saída de áudio, um amplificador como esse nosso, que eu gosto de usar esse amplificador porque a saída dele é bem linear, o que não acontece com muitos amplificadores. Então, esse amplificador ele foi adotado aqui para a bancada por causa disso. Se você medir a resposta dele entre 20 Hz a 20 kHz, ela é bem linear, se você deixar os condutores de grave e agudos no meio. Então, ele é bom para fazer esse tipo de teste, porque se o próprio amplificador já alterar a curva de resposta, isso também vai alterar aqui na medição. Bom, o que eu vou fazer agora, então, é fazer as sequências de medições, primeiro nessa placa, depois na outra placa, e depois nós vamos testar os atenuadores, para saber se ele está atenuando corretamente de acordo com a especificação da gradiente. Para facilitar o processo, fazer uma coisa mais racional, fiz aqui uma planilhinha, onde tem as frequências que eu gerei no nosso arquivo de teste. Aqui tem a caixa 1, caixa 2, médios e tweeter. O woofer eu vou mostrar em outra medição. Eu vou fazer as medições e volto com os resultados. Bem, eu já fiz aqui as medições da placa 1, placa 2. Como eu não tinha previsto aqui a coluna do woofer, eu coloquei aqui do ladinho. Eu vou fazer um gráfico e volto daqui a pouco. Ao invés de mostrar as planilhas com os resultados das medições,
eu achei melhor fazer um gráfico. Esse aqui é o resultado das medições feitas na saída do woofer. Então a gente percebe aqui que o ponto de menos 3 dB, que seria o limite que ele responde, seria em 500 Hz, exatamente de acordo com a especificação da gradiente. Mas, se eu considerar que o resultado da resposta de frequência é de mais ou menos 3 dB, então eu posso dizer que ele responde entre 20 Hz a 800 Hz, que é mais ou menos como eu suspeitava, pela medida dos componentes. Outra confirmação é que a curva de corte do woofer realmente é de 6 dB por oitava, conforme eu já havia deduzido pela análise do esquema. Então, se você pegar em 400 Hz, é 0 dB. Uma oitava acima seria 800 Hz. Em 800 Hz, ele está caindo exatamente menos 6 dB. Significa que a curva de corte é de 6 dB por oitava. Vejamos agora o tweeter. O ponto de 0 dB aqui, então, vai ser em 6 kHz. A partir daí, ele cai rapidamente a cerca de 15 decibéis por oitava, a partir então dos 6.000 Hz, atingindo o ponto de corte de menos 3 dB em 5.000 Hz, de acordo com a especificação da gradiente. E para o lado dos agudos extremos, ele vai praticamente plano até mais de 20 kHz. Como é que eu sei que o corte é de 15 decibéis por oitava? Bom, primeiramente analisando o circuito e segundo aqui pelas medições. Veja, o ponto de 0 dB é em 6.000 Hz. Uma oitava abaixo seria a metade, que uma oitava é sempre a metade ou o dobro de uma frequência. Então, 6.000 Hz, a metade seria 3.000 Hz. E em 3.000 Hz ele está 15 decibéis abaixo do ponto de referência, que seria os 6.000. Então dá exatamente 15 decibéis por oitava. Agora o caso mais complexo, que é o divisor para os sons médios. Por que é mais complicado? Porque ele tem um corte abaixo da frequência de 500 Hz e tem um corte acima da frequência. Então ele é um filtro do tipo passa-banda, ou seja, passa apenas por ele uma faixa de frequências. O ponto de referência vai ser os 500 Hz, que foi a medida mais alta em termos de dB, então é considerado 0 dB. A partir daí, para o lado dos graves, ele atinge o menos 3 dB, que seria o corte, em aproximadamente 400 Hz. E quanto que é a curva em decibéis por oitava? O 0 dB é em 500 Hz. Uma oitava abaixo seria a metade, 250 Hz. E em 250 Hz, o sinal cai exatamente 12 dB. Então, significa que o corte em baixas frequências se dá exatamente em 12 dB por oitava. Vejamos agora a resposta do filtro acima do 0 dB, que seria os 500 Hz. Repare que a resposta vai caindo gradativamente. Em 1900 Hz, ela já está a cerca de 6 dB mais baixo e continua caindo. Ou seja, a resposta não é linear. Por que a gradiente fez isso? Porque nessa faixa está sendo reproduzida também pelo woofer e pelo tweeter. Então, eles optaram por fazer o filtro com essa queda justamente para não haver uma saturação, não haver muito reforço nessa faixa de frequências, que é compartilhada pelo woofer, pelo mid-range e pelo tweeter. O limite máximo fica justamente em 5.000 Hz, de acordo com a especificação da gradiente. Porque a partir daí, eu não mostrei no gráfico, mas a partir dos 5.000 Hz a resposta cai rapidamente. Praticamente não existe mais sinal depois aí dos 6.000, 7.000 Hz, que é quando o tweeter assume o posto para reproduzir essa faixa de frequências. Quando a gente coloca os três gráficos juntos, é que a gente consegue perceber o trabalho cuidadoso que a gradiente fez.
A curva em vermelho é do woofer, a azul é do alto-falante de médios e a curva laranja é do tweeter. O ponto de ligação do woofer com o médios é ao redor aí dos 500 Hz mais ou menos. Então aqui não tem muito o que comentar. Quando o woofer está caindo a resposta rapidamente, o de médios já está assumindo. O alto-falante de médios ele tem uma resposta que vai caindo lentamente até o ponto de corte para o tweeter ao redor dos 5, 6 mil Hz. Porém, note que a frequência de corte do tweeter também está nessa faixa, só que ela cai menos rapidamente do que o alto-falante de médios. Então, se você pegar ao redor dos 3 mil Hz mais ou menos, o alto-falante de médios já está com um volume bem mais baixo. Porém, o tweeter também reproduz naquela faixa. Então, o som que você vai ouvir é a soma dos dois, do que está tocando no mid-range, no médios e no tweeter. Então, se você fazer uma resposta combinada nessa faixa entre 500 Hz a 5000 Hz, que é a faixa do alto-falante de médios, o que você vai ouvir vão ser sons combinados entre os três alto-falantes. E no final das contas, vai resultar numa faixa praticamente plana e, no geral, entre 20 Hz a 20 mil Hz, você vai ter a resposta plana como um conjunto. Então a gente percebe aí que teve um trabalho cuidadoso da Gradiente de entregar para cada alto-falante a faixa de frequência que ele consegue reproduzir, para que no final a gente tenha um som o mais plano possível. Eu queria só mostrar aqui um dos pontos importantes aqui, que eu vou fazer o teste agora do atenuador, que é aquele que vai no painel da frente. Então, em que frequências que eu vou fazer? É na frequência onde é mais significativa a resposta. Então, no caso do médios, o mid-range seria em torno de 500 Hz. Porque depois de 500 Hz, tanto para baixo como para cima, ele vai diminuindo. E o tweeter seria em 6.000 kHz, 6 kHz, que é a mesma coisa, tanto para baixo como para cima vai diminuindo o sinal. Então eu vou medir onde ele é melhor, que seria os 6 kHz, que é a frequência predominante no tweeter, e no médio a frequência predominante é 500 Hz. Então vou colocar então, fazer a ligação aqui e fazer a medição. Agora, note-se que o que vai acontecer, o sinal vai continuar entrando do amplificador aqui, vai sair aqui nos bornes para médios e tweeter. A única diferença é que, em vez de eu fazer a medição aqui, eu vou intercalar esse módulo aqui. Então eu vou medir na saída desse módulo, que é exatamente onde liga o alto-falante propriamente dito. Então eu vou usar o sinal aqui, saindo da placa, passando pelo atenuador e depois indo para o alto-falante. Então eu vou ver o quanto que isso aqui está atenuando, tanto no médios como no tweeter. Tudo pronto para fazer a medição. Então o sinal está saindo daqui, entra no divisor. Estou ligando a carga de 8 ohms aqui na saída do tweeter agora. E gerei ali no Audacity um sinal de 6 kHz. Então eu ajustei aqui o decibelímetro para marcar no zero quando o potenciômetro está no máximo. Então vamos ver qual a atenuação que ele dá. Eu vou colocar para tocar e vamos ver a medição. Ó, aqui o potenciômetro aqui está no máximo. Vou diminuir um dentinho aqui. Ele está com menos 2,4. Mais um dentinho. Menos 4,8. Mais um dentinho. Menos 7,5. Mais um dentinho. Menos 9,4. E é isso.
Então ele vai de 0 a menos 9,4. Fazer a medição agora do falante de médios. Então, mesmo esquema, na frequência agora de 500 Hz. Vamos ver. Vou deixar aqui para começar no máximo. Aqui está no máximo. Vamos ver. Primeira posição, menos 2. Segunda posição, menos 4. Terceira posição, menos 6. Quarta posição, menos 8,5. Nos dois divisores, o controle de médios ficou bem dentro do que tem que ser mesmo. A marcação que tem lá no painel é um pouco diferente do que eu peguei aqui. Mas a gente pode converter. Por exemplo, se eu colocar 0 aqui, que é o que tem lá, então aqui seria mais 2. Aqui seria menos 2, menos 4 e menos 8. Então, é exatamente a marcação que está lá. Agora, o Twitter deu um pouquinho mais de diferença. Deveria ser, que está no painel, mais 2, 0, menos 2, menos 4, menos 8. Então, provavelmente, o que a Gradiente fez foi ajustar isso em uma outra frequência. Mas o importante é a relação. Auditivamente, essa relação aqui está legal. Acho que, apesar de não estar de acordo com o painel, por causa da frequência de medição, que eu medi em 6, provavelmente eles devem ter medido em outra frequência. Mas a proporção entre elas está ok, está boa. Então, como as duas caixas deram o mesmo resultado, exatamente igual, então quer dizer que o atenuador está bom. Esse é um resumo dos testes dos controles do painel frontal. Então, aqui está colocado o alto-falante de médios, que foi medido a 500 Hz, e do Twitter, que foi medido a 6 kHz. Na coluna da esquerda está o valor indicado no painel frontal, e no direito está o valor que nós medimos. No caso do médios, os dois primeiros parâmetros estão certos, mais 2 dB e 0 dB. Onde deveria dar menos 2 dB, está dando 2,2. O 4 está dando 4,4 e o 6 dB está dando 6,1. Então está tudo certo. No caso do Twitter, a diferença é um pouco maior. Onde deveria dar mais 2 dB, deu mais 2,4. E o menos 2 deu menos 2,4. O 4 dB deu menos 5,1 e o 6 dB deu menos 7,1. Com uma diferença de pouco mais de 1 dB, isso é irrelevante. Auditivamente, isso não significa nada. Então, eu posso dizer que as indicações no painel estão, sim, de acordo com as nossas medições. Agora que está tudo testado, antes de fazer ainda a montagem definitiva nas caixas, a gente pode fazer um teste com qualquer caixa de som que você tem aí, que seja full range. Então eu deixei aqui tudo no jeito para fazer um teste. Então eu liguei a nossa caixa ali de bancada. Aqui está o fiozinho, o negativo é tudo interligado. Aqui está o fio que vai ligar a caixa. Então eu vou pôr a música para tocar. Eu vou ligar primeiro aqui na entrada que sai do receiver. Depois vou ligar na saída do woofer, na saída do mid-range e na saída do Twitter, para a gente ver o som. Então eu vou pôr o som para tocar. Vamos ver primeiro o som que está saindo aqui do receiver. Agora na saída do woofer.
Agora, na saída do Médios. E agora, na saída do Twitter. De novo, esse aí é o Twitter. Aqui é o Médios. Então, tá tudo em ordem, funcionando. Agora é fazer a caixa. E voltando a lembrar que a restauração da caixa está mostrada em outro vídeo.